No último vídeo, vimos brevemente sobre as condições da Terra durante o Éon Adiano e nos próximos vídeos, incluindo esse, vamos começar a entrar mais a fundo sobre os processos químicos que aconteceram na Terra primitiva que levaram ao surgimento de moléculas que eventualmente seriam os blocos construtores para a vida como a conhecemos. Ah, Especificamente nesse vídeo, vamos falar sobre os aminoácidos, especificamente a formação dos 22 aminoácidos proteicos. Os aminoácidos proteicos são os aminoácidos que formam as proteínas, incluindo os 20 aminoácidos que vemos na maioria dos seres vivos e dois deles que são encontrados especificamente em alguns grupos de bactérias, que é a selenocisteína e a pirolisina. Ah, Esses aminoácidos podem se formar a partir de processos químicos atualmente em células de diferentes organismos. Plantas, principalmente, produzem todos os 20 tipos principais de aminoácidos proteicos. Nós, humanos, produzimos apenas uma parcela desses e dependemos de consumo de animais e plantas para obter os outros aminoácidos para a nossa dieta, que eventualmente vão formar também estruturas das nossas proteínas. O processo de formação desses aminoácidos é bastante complexo atualmente e envolve inclusive a participação de proteínas e cofatores, que são muitas vezes formados também por aminoácidos e estruturas que se formam a partir de aminoácidos. Por conta disso, levanta a grande questão que é, se essas estruturas que levam à formação de aminoácidos são feitas por sua vez de aminoácidos, como que esses primeiros aminoácidos surgiram, então, se eles dependem de estruturas proteicas para se formar? E esse foi um ponto bastante discutido nos últimos séculos, desde o século XIX até atualmente. E atualmente ainda existem detalhes que nós não compreendemos completamente sobre a formação inorgânica de aminoácidos, mas sabemos mais ou menos vários detalhes e esse vídeo é para falar sobre o que até agora já sabemos de forma bem estabelecida sobre a formação de aminoácidos antes da vida surgir. E a formação de aminoácidos está muito ligada a uma ideia popularmente conhecida como sopa primordial, que é a ideia de que os aminoácidos teriam se formado de reações químicas em lagos ou num oceano primitivo raso quente. Essa é uma ideia que atualmente já é bem mais complicada, a forma como ela é apresentada hoje, do que quando foi proposta originalmente. Veremos isso mais a fundo um pouco nesse vídeo, um pouco em próximos vídeos. Mas, de forma geral, a ideia de que processos químicos atuaram no oceano ou em lagoas quentes e podem ter contribuído para a formação de pelo menos algumas das moléculas de seres vivos é algo que atualmente continua sendo amplamente aceito. A ideia parece ter se originado pela primeira vez por uma discussão entre Darwin e Joseph Hooke. Em uma carta para Hooke, Darwin escreveu: "Mas se, e ó, que grande ser, pudéssemos conceber em algum pequeno lago quente, com todos os tipos de amônia e sais fosfóricos, luz, calor, eletricidade, etc., presentes, que um composto proteico fosse quimicamente formado, pronto para sofrer mudanças ainda mais complexas, nos dias atuais tal matéria seria instantaneamente devorada ou absorvida, o que não teria sido o caso antes que as criaturas vivas fossem formadas." Esse aqui é um breve trecho de uma carta um pouquinho mais longa, ela não é muito longa, é razoavelmente curta, essa carta. E basicamente Darwin ele questiona sobre propostas na época sobre a origem da vida, ele critica alguns estudos que parecem demonstrar a ideia da biogênese, ou seja, a ideia de que seres vivos surgem pré-formados, no sentido de bactérias ou micro-organismos de outros tipos já formando do jeito que são, mas ele sugere uma possibilidade de que talvez, a partir de algumas reações químicas, atuando em lagoas aquecidas, com fatores envolvendo luz, calor e eletricidade, algumas moléculas mais complexas poderiam se formar. A questão é, essa foi uma simples sugestão que o Darwin pensou numa carta para o Hooke. Não temos muitos outros trabalhos mais a fundos do Darwin sobre específico a origem da vida, mas essa ideia acabaria eventualmente contribuindo para outros autores evoluírem e desenvolver essa ideia mais a fundo posteriormente. Em particular, Oparin. Oparin foi um cientista soviético que escreveu um livro denominado A Origem da Vida em 1924, que eventualmente foi traduzido para o inglês em 1938, quando ganhou mais popularidade e reconhecimento. A ideia do Oparin foi basicamente de que, a partir de quatro princípios básicos, a vida poderia ter se formado nesse contexto da sopa primordial, especificamente de que
Considerando que não há uma diferença fundamental entre seres vivos e a matéria sem vida, sendo que a complexidade da vida deve ter surgido de processos dinâmicos da matéria, considerando a presença de metano nas atmosferas de Júpiter e outros planetas que na época tinham sido recentemente descobertos, a Terra primitiva deveria ter uma atmosfera redutora formada por metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Terceiro, havia inicialmente apenas soluções simples de matéria orgânica, cujo comportamento era definido pelas propriedades de seus átomos e estrutura molecular, que gradualmente resultou em um aumento de complexidade, trazendo novas propriedades, além das relações e reações mais simples entre os produtos químicos orgânicos. E quatro, esse processo trouxe a ordem biológica à proeminência, levando então à formação de estruturas capazes de se replicar, competir e passarem pela seleção natural, levando à evolução dos seres vivos modernos. Em outras palavras, a ideia do Oparin é que, devido às propriedades dinâmicas da própria matéria, algumas dessas moléculas poderiam surgir em um ambiente de atmosfera redutora, e essas moléculas, eventualmente, poderiam ter condições e propriedades presentes dos seres vivos que não estariam presentes na simples matéria química simples. E essas propriedades poderiam, atuando por processos, levar à evolução e à seleção natural e o eventual surgimento de seres vivos mais complexos. O interessante do Oparin é que, ao mesmo tempo que ele propunha essas ideias, um outro pesquisador britânico também desenvolveu ideias muito semelhantes, que era o Haldane. O Haldane foi um pesquisador que também teve um papel muito importante para a formação da síntese moderna, que era a unificação da teoria da seleção natural com a genética mendeliana. E ele, sem conhecimento dos trabalhos de Oparin, escreveu trabalhos também postulando que fatores como, por exemplo, a radiação solar poderia ter atingido a atmosfera rica em vapor d'água, dióxido de carbono e amônia, levando a reações formando uma espécie de biofilme gelatinoso que posteriormente poderia ter as condições para evoluir nas primeiras células. Ele também propôs que os vírus, que na época estavam começando a ser melhor estudados, talvez fosse uma relíquia de estados intermediários entre essas primeiras moléculas e as células mais complexas. Apesar dos dois terem propostos independentemente essa ideia, Haldane acabou reconhecendo posteriormente a contribuição do Oparin para a ideia, e até onde eu pude pesquisar, não houve nenhuma disputa fortemente entre Haldane e Oparin sobre a formulação dessa hipótese. O mesmo, é claro, não pode ser dito sobre outros dois pesquisadores, que são Stanley Miller e Howard Urey. Os dois foram bastante conhecidos por pegar essas ideias do Haldane e do Oparin e testar experimentalmente no chamado experimento de Miller. E, como o próprio nome pode já indicar, houve uma disputa muito grande entre os dois sobre a publicação do artigo original que descrevia esse experimento, eventualmente ficando no nome de Miller. Não irei discutir a fundo essa disputa, mas o fato é que houve uma tensão forte entre os dois, e eu acho que é importante mencionar isso porque para indicar que cientistas, em última análise, são seres humanos com seus próprios preconceitos e vieses, e muitas vezes isso acaba também tendo um impacto na forma como pesquisas são feitas. Mas de forma bem resumida, o experimento proposto pelos dois envolvia basicamente um processo em que um recipiente de água seria aquecido, levando um envio de vapor para um balão de vidro cheio de, além do próprio vapor d'água vindo dessa fonte de água aquecida, esse vapor entraria em contato com o recipiente contendo metano, amônia e gás de hidrogênio, que, expostos a uma corrente elétrica, levariam a um processo de quebra dessas moléculas. E o objetivo inicial, então, é que essas moléculas, ao resfriarem em um ambiente, que passaria então por um tubo onde haveria um condensador, onde haveria passagem de água fria na parte externa desse tubo. Esse processo, então, levaria ao resfriamento desse vapor d'água, e eles ficariam presos em uma armadilhazinha, que poderia, então, dela ser extraída algumas soluções a partir de uma sample problem específica. E o objetivo deles era verificar se fatores como, por exemplo, a quebra do nitrogênio, do carbono, do oxigênio e do hidrogênio poderia levar à formação de moléculas como aminoácidos. E foi o que eles conseguiram identificar. Eles conseguiram identificar que, nesse processo, o nitrogênio da amônia acabou dando origem ao nitrogênio do aminoácido, assim como o carbono do metano, o oxigênio do vapor d'água e o hidrogênio do gás de hidrogênio. E eles conseguiram identificar inicialmente pelo menos 5 tipos de aminoácidos na solução inicial. O processo, como essa reação mais ou menos aconteceria,
envolveria a quebra da molécula de água em íons de hidrogênio e íons de OH, no caso. E aí, a partir do contato de íons de OH com metano, levaria à formação de CH3 e água. O CH3, em contato com outros íons de OH, levaria à formação do CH3OH, que, ao ser quebrado novamente, levaria à formação do formaldeído e de hidrogênio. A amônia, por sua vez, ao ser quebrada, levaria à formação do NH2, que, ao interagir com o metano, levaria à formação novamente de amônia e CH3. E esse CH3, interagindo com partes do NH2 que não teriam convertido em amônia, levaria à formação do CH5N. O CH5N eventualmente quebraria, formando HCN e hidrogênio. A partir daí, desses compostos, do formaldeído e do HCN e da amônia, poderemos ter a formação de aminoacetonitrilha, que em contato com moléculas de água, acabaria então levando à formação da glicina. A glicina é um aminoácido bem simples, e esse seria um esquema mais ou menos de como, pelo menos, esse tipo de aminoácido teria se formado. Outros aminoácidos teriam se formado também por outros tipos de reações, mas em geral, esse é o esquema que nós conhecemos atualmente de forma mais detalhada. É uma reação bastante complexa, mas é uma reação que atua sem a necessidade de proteínas e estruturas que são feitas de aminoácidos. É uma reação até que então inorgânica, sem a atuação de moléculas então mais complexas. Isso que foi mais interessante desse experimento foi a possibilidade do surgimento dessas moléculas sem a necessidade de proteínas. Acontece que um problema que surgiu logo depois, na época, foi que descobriram que a atmosfera da Terra não era redutora. Para deixar isso bem claro, isso já foi comentado brevemente no vídeo anterior sobre o ADN, que eu recomendo ver antes de ver esse vídeo, mas de forma resumida, uma atmosfera redutora, um gás redutor, é um gás ou uma atmosfera que as reações oxidantes são menos comuns ou não ocorrem, ou seja, não existe o processo de oxidação. E isso é muito importante para a manutenção dessas moléculas mais complexas ou algum dos intermediários dessas moléculas mais complexas. E a gente sabe que a Terra primitiva ela teve uma atmosfera redutora, mas por um período de tempo muito curto. A maioria dos trabalhos parece indicar que há 4,4 bilhões de anos já havia sido perdida a atmosfera redutora e havia sido substituída por uma segunda atmosfera com alta oxidação, ou seja, uma atmosfera não redutora. E isso levantou um problema, que é como que isso poderia impactar então a formação dos aminoácidos. E esse problema foi parcialmente resolvido por versões modificadas do experimento de Miller e do Urey, que foram feitas em parte pelo próprio Miller e em parte por outros pesquisadores, entre eles Jeffrey Bader, que foi um dos alunos de Miller. Então, basicamente, e esse tipo de experimento também foi replicado por outros pesquisadores, basicamente o que eles conseguiram identificar é que, primeiro, a baixa concentração de amônia numa amostra inicial, ela não impacta tão forte o processo de reação, porque a amônia ela também pode se formar naturalmente durante a reação a partir da quebra do nitrogênio e do gás hidrogênio. Isso permitiria a formação natural de amônia. Ou seja, o nível de concentração de amônia numa atmosfera não redutora, baixa, não seria necessariamente um grande problema. Não só isso, uma atmosfera não redutora, em algumas condições geológicas bem específicas, poderia permitir a formação de aminoácidos ao ficar temporariamente em algumas porções da atmosfera de forma, de forma redutora. Como isso poderia acontecer? Isso poderia acontecer a partir de, primeiro, eles constataram que ao adicionar carbonato de cálcio e ácido ascóbico, isso poderia levar a um tamponamento da solução e inibir o processo de oxidação. E eles descobriram que esse processo poderia acontecer via vapor d'água do mar tamponado em contato com ferro ferroso na Terra primitiva, presente na atmosfera. Bada também descobriu que algumas das amostras do Miller que não tinham sido analisadas a fundo tinham uma quantidade maior, não só de aminoácidos no experimento inicial, mas também ele identificou que se essas soluções fossem expostas a um jato de vapor quente, ou seja, mais especificamente se a câmara de vidro, onde haveria a eletricidade passando, fosse exposto também um jato de vapor alto, simulando um processo de erupção vulcânica ou a liberação de um geyser, isso poderia aumentar a concentração e a diversidade de aminoácidos no ambiente.
porque isso levaria a uma formação de mais radicais de OH e H, levando a uma reação mais complexa. E, principalmente, ele conseguiu identificar que, ao adicionar sulfeto de hidrogênio no experimento, foi permitido também uma maior diversidade de aminoácidos, especificamente a formação de alguns aminoácidos com composição de enxofre, que não tinham sido observados nos experimentos anteriores. Então, algumas condições ambientais específicas poderiam fazer com que algumas porções da atmosfera, mesmo depois dela deixar de ser redutora, ficassem temporariamente redutoras para permitir a reação não só original do Miller, mas reações até mais complexas para a formação de mais tipos de aminoácidos. Também foi sugerido por outros trabalhos bem recentes que, em alguns períodos, devido ao impacto de asteroides ferrosos, isso poderia levar à introdução de uma grande quantidade de ferro na atmosfera, no vapor da atmosfera, e isso levantaria a formação de um ambiente redutor que poderia durar um bom período de tempo, facilitando processos de formação de moléculas numa quantidade muito mais ampla de terreno da atmosfera. Então, além disso, todos esses fatores diferentes foram sugeridos como alguns fatores que poderiam levar a ambientes temporários de redutividade na atmosfera primitiva. E, ao analisarem o total de aminoácidos, foi percebido que muitos desses aminoácidos que fazem parte dos aminoácidos proteicos poderiam se formar naturalmente a partir desses processos. Então, como podem ver, no experimento original do Miller, apenas 5 aminoácidos tinham sido detectados. Quando Bada reanalisou as amostras, ele encontrou uma diversidade muito mais ampla de aminoácidos. Como podem ver por aqui, ele encontrou uma diversidade muito mais ampla de aminoácidos que não estava presente, que eles não tinham detectado na amostra original. E, ao comparar com o modelo alterado, considerando o jato vulcânico e considerando a presença da concentração de enxofre, eles conseguiram detectar uma produção muito mais ampla de aminoácidos. Claro que existe um problema. Dos aminoácidos proteicos, dos 22 aminoácidos proteicos, apenas 10 foram sintetizados nesses experimentos, ou seja, os outros 12 não foram produzidos nesses experimentos. Isso poderia ser um problema sério, mas não é um problema tão grande assim. Primeiro, porque já é um bom indicativo que a gente já sabe que pelo menos alguns mecanismos podem levar à formação de alguns dos aminoácidos, ainda que nós não conhecemos todos os detalhes dos mecanismos de formação dos outros aminoácidos. Outras pesquisas, então, são necessárias para esses outros aminoácidos. Mas mais do que isso, é bem possível que os primeiros seres vivos talvez não tivessem todos os 22 aminoácidos. A gente já tem vários trabalhos e vamos discutir isso mais a fundo em um vídeo só sobre a evolução do código genético, mas, de forma resumida, o código genético, que é as regras envolvendo síntese de proteínas e a ligação entre códons de RNA com um aminoácido específico, pode ter passado por um processo de expansão em que os primeiros seres vivos podem ter tido um número menor de aminoácidos, uma variedade menor, e gradualmente outros tipos de aminoácidos foram adicionados. Então, mesmo se não fosse possível a formação inorgânica desses outros tipos de aminoácidos, pode ser que eles tenham se originado a partir de reações orgânicas que surgiram depois que os primeiros seres vivos, já com proteínas e estruturas formadas por esses outros aminoácidos mais simples que se formam naturalmente, já estavam presentes. Então, essa expansão dos códons e expansão dos aminoácidos presentes no código genético pode ter sido um fator muito mais evolutivo do que estritamente químico envolvendo reações inorgânicas. É uma possibilidade que ainda está sendo discutida. Outra coisa importante é que, atualmente, nós sabemos que a maior parte dos aminoácidos provavelmente não se formou na atmosfera da Terra. Vários trabalhos envolvendo asteroides identificaram que muitos aminoácidos se formam naturalmente, estão presentes em asteroides e meteoritos, incluindo meteoritos que caíram na Terra, inclusive um esse ano que foi identificado, que é o asteroide Bennu. Foi identificado nele pelo menos 14 tipos de aminoácidos proteicos e 5 bases nitrogenadas de DNA e RNA, que vamos ver mais à frente em um vídeo específico sobre isso. A questão é, além disso, a gente sabe que esses processos, esses aminoácidos no espaço, eles se formam naturalmente a partir de reações muitas vezes parecidas e semelhantes à encontrada por Miller e Urey, a partir de contato de raios cósmicos ou de radiação solar atingindo superfícies ou de asteroides ou de nuvens de nebulosas. E esse processo, então, poderia levar à formação de moléculas
de aminoácidos naturalmente no espaço, em alta quantidade, e isso é um assunto que, inclusive, leva a extensa discussão sobre a possibilidade de formação da vida em outros planetas, que vamos também ver mais a fundo no próximo vídeo, no vídeo mais para frente. Antes de continuar, é importante salientar que os aminoácidos, quando eles entram em união, e eles acabam perdendo uma molécula de água e levam à formação de uma ligação peptídica. E proteínas, elas são, em última análise, múltiplos aminoácidos unidos por ligações peptídicas. E a gente tem vários trabalhos sugerindo como esse processo também pode acontecer naturalmente. Especificamente, a gente sabe que alguns processos de evaporação de água em um ambiente com múltiplos aminoácidos pode levar, especialmente evaporação em um ambiente com alguns ácidos específicos, pode levar à formação de ligações de peptídicas, levando à formação de polipeptídeos bastante complexos. E a gente sabe também que esses peptídeos também formam, também com contato de radiação na superfície de alguns cometas e outros asteroides. Nós também sabemos que mesmo a colisão de alguns asteroides pode levar à formação desses peptídeos, dessa ligação peptídica. Porque os aminoácidos, na parte mais interna de um meteorito caindo na Terra, podem sobreviver ao impacto. Nós já conseguimos identificar meteoritos com esses aminoácidos presentes depois do impacto. E a gente sabe que colisão desses objetos pode criar uma força suficiente para a formação dessas ligações peptídicas nos aminoácidos que sobreviverem ao processo de queda. Nos próximos vídeos, vamos focar em mais detalhes, especificamente sobre outras moléculas envolvendo principalmente carboidratos, as bases nitrogenadas e os lipídios, como essas outras moléculas foram formadas, mas de forma resumida, podemos ver que pelo menos algumas das moléculas, especialmente envolvendo que formam as proteínas, que são essenciais dos seres vivos, podem sim se formar de forma inorgânica. Elas podem sim se formar a partir de processos químicos bem simples, que estavam presentes na Terra primitiva, e mesmo que esses não fossem todos esses processos atuando na Terra primitiva, sabemos que essas moléculas também podem se formar no espaço, em ambientes de asteroides e cometas, e que eles podem ser entregues na Terra e sobreviver no processo de colisão. Nos próximos vídeos, vamos ver mais a fundo detalhes sobre a formação dessas outras moléculas e, mais adiante, veremos a formação das estruturas mais complexas que essas moléculas acabam formando. Então, essas são as fontes do vídeo e até o próximo.